Olá, meus amigos leitores! Para quem aguardou ansiosamente pela Panini Solo Leveling Volume 4, estamos na metade da obra, hein? Nossa, já foi 4 calhamaços. Aliás, foi não, tá sendo agora, né? Vamos direto ao assunto que a gente tem muito o que falar hoje. 2017, editora Panini, edição de 2024. Cheirinho de novo, 363 páginas, 10 capítulos igual a todos os outros, tá bom? Esse aqui vai pegar do finalzinho do livro 3, ou seja, ele acaba na novel 6, capítulo 107, e aqui vai começar direto no capítulo 108, e vai até o final da novel 7, que é no 138, ou seja, já está na metade, né? Para quem lembra muito bem, ele complementa 14 novels, que são os 8 livros, então se a gente está na metade dos livros, está na metade da novel. O anime não chegou aqui ainda. O episódio 9 vai começar exatamente onde eu vou começar aqui. Então, partiu, vamos lá. Tô gravando antes de sair o episódio. Então, para você que ainda vai assistir, fica aqui de um spoiler. Jihu derrotou o Baran. Baran, para quem lembra bem, é aquele monarca, mas para quem já leu lá na frente sabe que ele não é o monarca. Ele tem um terço do poder do monarca. Ele é apenas uma sombra do que o monarca foi, criado ali pelo arquiteto. Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. No livro 5 já tem uma história sobre o arquiteto, que eu só vou dar spoiler no final do livro. Vamos terminar isso daqui. Bom, Jihu tá no nível 97 após derrotar o Baran. Ele recebe vários itens aí de cura, de poder, de magia e tudo, mas o que interessa mesmo é que ele pegou a água purificadora. Era o terceiro item que ele precisava para criar o item secreto lá para salvar a mãe dele, que é a água divina. Esse item, essa água purificadora, é feito do próprio sangue do Baran, por isso que é um item muito raro e extremamente difícil, porque precisa de um sangue de um monarca para fazer. Então ele usa esse item e faz 6 águas divinas. Então ele pode usar 6 vezes. Guarda bem isso daí, porque a gente vai ver ele usando isso durante a obra. Além disso, ele pega a espada relâmpago que ele estava utilizando e ele também pega as adagas que ele também estava utilizando. Então vamos ver que o nosso protagonista subiu um pouco de nível. A espada e a adaga ele pode usar contra um dos dois. Já vamos citar sobre esses itens. Enquanto ele estava andando ali, né? Juntando os itens que ele estava pegando ali pelo sistema, ele dá uma olhadinha para um lado e para o outro. Cadê as minhas sombras? Aparece o Iron carregando o corpo do Kaiser. Muito engraçado essa parte. O Iron, para quem lembra bem nos outros livros, ele é aquele personagem que sempre vai pegar as sombras pro Jinru, o corpo das criaturas pro Jinru transformar em sombra. Então o Iron virou um guerreiro bastante leal, porque na verdade foi isso que aconteceu com ele, né? Ele se tornou sombra para ajudar o Jinru na batalha, então ele meio que pega um pouco dessa essência. Acho interessante isso que a gente vai ver mais para frente logo, explicando exatamente sobre essa essência da humanidade dos personagens que vão se tornar sombra, ainda permanecendo mesmo após essa sombra, que não é tão ruim assim se tornar sombra do nosso monarca favorito. Bom, ele transforma o Kaiser, e o Kaiser, ele é aquele dragão, né, que o monarca Baran estava sobrevoando sobre ele, e ele vem justamente como uma categoria de cavaleiro. Ele fala, oi, esse dragão tá na mesma categoria do Igris. Pois é, para você ver como o bicho é extremamente poderoso. Ele também adquire a habilidade de troca. Essa habilidade de troca, o Jinru abre um portal, assim como os portais que são abertos das raids, os ranks dos portais, e ele troca de lugar com a sombra. É bem interessante sobre como funcionam esses portais, justamente porque o Jinru tem a possibilidade de se teletransportar. Ele vai só trocar de personagem, tem uma sombra aqui e outra tá aqui, ele troca de lugar. Por que acontece isso? Eu tô explicando dessa forma. Porque ele tá lá, ele já tá ansioso para salvar a mãe dele, e ele lembra que botou alguns soldados para fazer o vasculhamento da cidade. Ele simplesmente troca de lugar, essa sombra vai pro reino dos demônios, para a torre demoníaca, e o Jinru vai para a rua, e ele já chama logo o Kaiser, já sai montando o Kaiser e vai direto pro hospital. Essa parte dá muito assunto, muito pano pra manga. Ele entra no hospital pela janela, porque o hospital já passou da hora de visita, são mais de 10 horas na cidade. E para quem lê o livro, escreve aqui para mim nos comentários qual a sala do quarto que a mãe do Jihu está internada. Vai ser difícil, hein? Vamos ver se o anime vai contar essa. Se ele não contar, você vai ter que ler o livro para você descobrir qual é a sala. Eu só vou responder para quem tiver ler o livro. Bom, ele entrega a água divina para a mãe dele, e essa água divina traz a coroação de volta, a mãe dele começa a voltar, mas não acorda. Enquanto isso, ele fica lembrando, quando ele era criança, que ele estava tratando a mãe dele, ajudando a mãe dele a se melhorar, em outro caso de doença, e ele fica com medo, né, de nada acontecer. Mas enfim, tudo dá certo, a mãe dele acorda, e ele fala que a mãe dele dormiu por 4 anos. Então a gente vê aqui que a mãe dele, eu expliquei no livro passado por que ela dorme, o que é o sono eterno, o que é tudo isso, vou poupar os assuntos. Se você quiser saber sobre o livro 3, vou deixar no card aqui para você poder acompanhar e saber o que eu falei sobre o livro 3, para você entender o que é esse sono eterno. A mãe dele acorda, então, 4 anos depois, então a gente sabe que tudo isso que está acontecendo no mundo durou apenas 4 anos. Então, Jihu passou 4 anos de sofrimento até poder ter o seu redespertar. A mãe dele é a primeira pessoa que acorda sobre esse despertar do sono eterno. A gente vai ver outras pessoas acordando depois, porque o Jihu vai ajudar algumas pessoas. E é uma pessoa bem importante, mas não vou dar spoiler. E simplesmente ele fica assistindo o noticiário lá, enquanto ele tá vendo a mãe dele, tá passando o noticiário, pessoas assustadas com uma besta fera voando pela cidade. Muito engraçado essa parte, que ele fica, opa, o Kaiser tá voando aqui, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Enquanto isso, o Gogun Rei
ele sente a presença que o Jinru voltou, eles estão naquele debate ali ainda sobre a Ilha Jeju, e ele já liga pro Jinru, opa, desculpa, foi eu mesmo, o dragão é meu. Jinru se entregando. Ele, que dragão? Não, mas eu tenho uma coisa mais importante pra falar. Ele fala assim, vem aqui na associação, eu quero falar com você. Jinru, então, chama a irmã dele, a Jin, pra ficar com a mãe, e ele vai lá na associação. O Gogon Rei mostra pra ele o vídeo daquela formiga, que a gente viu, inclusive, no último episódio, aquela formiga devorando os humanos e tal, que saiu da cidade, formiga alada, e ele vê que precisa ajudar, e o Gogon Rei pede ajuda dele e ele recusa a ajuda. Ele diz que não vai na saga da Ilha Jeju. Tudo que a gente quer ver é ele lutando com as formigas e ele diz que não vai. Tá bom, você acredita, né? Nunca acreditei. Nem mesmo quando eu li a primeira vez. Não, tenho certeza que ele vai lá. Bom, ele sente a presença poderosa de vários humanos no ginásio. O ginásio está numa distância extrema e o Gogon Rei ainda fala, caramba, como é que você sentiu isso? Mas vamos lá, vou apresentar para você, pessoal. Lá no ginásio tá os 10 caçadores japoneses e os 9 caçadores da Coreia treinando. Quando ele chega, tá o Baek lutando com outro personagem, você vai ver isso no anime, vai ficar bem bacana, e eles simplesmente não estão dando tudo de si, mas o Baek tá feliz porque pode lutar com outro Rank S. Até que tem um cara lá, chamado Goto Ryuji, que eu falei no livro anterior, né? E o Goto não sente a presença do Jinru, ele fala assim, caramba, quem é esse cara? Esse cara é um assassino? Aí o pessoal, não, ele é mago. Não, tenho certeza que ele é assassino, eu vou provar que ele é assassino. Chega lá, ô Jinru, eu quero lutar com você. O Jinru, não quero. Eu não preciso mostrar minhas habilidades pra você. Aí ele fica meio nervoso lá e fala assim, não, mas você vai lutar assim comigo e tal. Eu falo assim, bicho, tá bom, eu luto, mas você tem que prometer que vai dar o seu melhor, tudo de você, o seu poder máximo contra mim, pra ver se eu consigo começar a lutar. O bicho fica pé da vida. Tá bom. Goto Ryuji vai lutar contra o Jinru, ele é um personagem extremamente rápido, lá no Japão são 21 ranks S, e ele é o melhor de todos, então ele é como se fosse um rank S quase nacional. O Japão considera ele nacional, mas para quem lembra bem, para ser nacional você tem que derrubar uma raid rank S, e ele ainda não teve essa oportunidade, vai ter agora na Ilha Jeju, por isso que ele quer o rank nacional. Seria o primeiro rank nacional do Japão. Ele vai com tudo atacando o Jinru só tipo o Neymar jogando bola, rápido, devagar e liso, e nenhum golpe atinge ele. O Goto Ryuji fica irado e ele mostra sua aura assassina, enquanto o Jinru fala assim, opa, vai dar ruim, porque se eu deixar ele expelir toda a aura assassina, o sistema vai identificar como inimigo e vou ter que matar ele. Então o Jinru vai lá e segura a mão dele e aperta, chega ele depois ele reclama dos punhos. Quando ele aperta, o Baek e a Chaen vê, tá todos os heróis lá, né? O Baek e a Chaen vê que o Jinru apelou, não apelou, ele só segurou. E já um segura o Jinru pro lado, segura o Jinru do outro, fala assim, ô parceiro, calma aí, só uma brincadeira. O pessoal com medo do Jinru. Muito bacana essa parte, isso no anime vai ficar impressionante. Então eles montam a guilda ali, essa guilda desses 19 caçadores que vão na Ilha Jeju, e o Goto Ryuji fica sabendo que o Jinru é extremamente poderoso, mas que ele não vai. Então ele dá uma ligadinha lá pro Japão e fala, ó parceiro, tem um cara aqui que vai ser problemático pro nosso plano de dominação. Só que ele não vai. Ele fala assim, então vamos manter o plano já que ele não vai. E o Goto, ó, é melhor cancelar isso daí, que isso vai dar merda. Não, mas não vamos. O Matsumoto fala assim, nós vamos e acabou. Então vamos embora. A Coreia elege um repórter rank A para ele poder fazer a filmagem para mostrar que a quarta incursão na Ilha Jeju vai dar bom e todo mundo quer assistir. Então vamos embora. Chegando na Ilha Jeju, o Japão se divide em 3 grupos de 3 heróis, enquanto a Coreia vai toda direto no ninho da rainha, diretão na cabeça da bicha. Quando eles chegam lá, tem 6 soldados protegendo a rainha e os soldados e os caçadores da Coreia vão enfrentar todos esses 6, a briga é boa. E o Goto simplesmente percebe que o time dele, ele está liderando o time, os outros 2 times dele, um deles está com o poder cada vez mais enfraquecendo. E ele vai lá tentar descobrir o que acontece. Quando ele chega lá, ele percebe que todos os 3 foram mortos e que existe uma criatura extremamente mais poderosa do que a rainha. Ele manda abortar a missão, vão todo mundo embora. Os 6 que sobraram do time do Japão pegam o helicóptero e vão tentar sair da ilha. Mostra o nosso time da Coreia. Nosso time da Coreia tá dando uma peia e apanhando e vai enfrentar a rainha. A audiência do nosso repórter tá nível máximo, tá em 80%, tá todo mundo alvoroçado querendo assistir. Bom, eles derrotam a rainha com muito sufoco e quando eles vão sair da sala do boss, da sala do chefe, que é a rainha, e felizes que cumpriram a missão, eles sentem a presença de um outro personagem que foi esse que o Goto Ryuji sentiu. Esse personagem é o rei. Esse rei ele não tem nomenclatura dentro da obra. Por quê? Porque é uma referência total à obra do Hunter x Hunter. Esse portal, essa raid, deu um dungeon break, ou seja, ela ficou 7 dias e ninguém entrou. Ela expeliu, as criaturas puderam sair para fora. Expliquei isso no livro 1. Se você quiser saber um pouco mais, está aí no card, o livro 1, todos os 3 nós já temos aqui. E a rainha saiu, e o que ela faz? É uma homenagem ao Hunter x Hunter. Quem não assistiu o Hunter x Hunter é uma obra maravilhosa.
do Togashi Miura, quando a rainha se alimenta de qualquer tipo de nutriente, ela absorve isso e gera isso na sua próxima descendência. Pela rainha ter absorvido as primeiras incursões, primeiras e segundas e terceiras incursões do Japão, da Coreia, perdão, essa rainha produziu filhos cada vez mais fortes. Então, como ela comeu alguns Rank S, o nosso personagem, o nosso rei, ele é mais forte que um Rank S. Então, cada vez está mais difícil derrubar essa raid aqui. Então, essa formiga é o rei e ele tá irado porque mataram a mãe dele. Ele desce o cacete em todo mundo, um golpe só deixa a Cheyenne incapacitado no chão. Atinge nossos heróis, aqui descreve cada um dos golpes, como é que foi. Eu vou deixar para você assistir um anime aí, então você dá uma lidinha bem emocionante, ler, você não consegue parar. E nós temos o nosso mago de cura, o nosso healer, nosso curandeiro. Ele fica invisível e o poder dele de invisibilidade não é igual ao do Jihu, que ele tem movimento, ele só pode ficar parado. Se ele ficar parado, ele consegue ficar invisível. Se ele se mexer, ele aparece. Então ele cura todo mundo e fica invisível. Então esse rei formiga não consegue encontrar ele. Então ele percebe que os humanos estão se levantando. Ele dá um cacete e os humanos se levantam. Dá um cacete e os humanos se levantam. Aí ele percebe a presença do cara quando ele se movimenta e mata o nosso curandeiro. O nosso healer, nós já vamos falar sobre ele. Então, o único que fica de pé é o Baek, porque o Baek é uma fera, ele está transformado no nível 100%. Ele chega pro Baek e aperta a garganta dele e fala: quem é o seu rei? Cara, o Baek fica impressionado, porque é a primeira vez que uma criatura fala com os humanos, e na voz dos humanos, e no idioma dos humanos. Isso é impressionante. E o Baek fala assim: o rei tá lá, e aponta pro Goto Ryuji. Cara, essa parte é legal, porque o Baek, ele não fez de má fé, ele entendeu, e é descrito aqui, que ele queria o mais forte entre eles. E o mais forte entre eles, de fato, era o Goto Ryuji, porque o Goto Ryuji é quase um ranking nacional, só falta a referência, como eu já falei. Então o rei larga o Baek e vai direto no helicóptero. Quando ele chega lá no helicóptero, ele pergunta pros remanescentes do Japão quem é o rei. E o Goto: o rei sou eu. Pra quê? O orgulho. O orgulho é sempre desse jeito. É impressionante o que o orgulho não faz. Bom, a formiga vai na cabeça do Goto Ryuji e ele responde como se fosse uma referência ali o nosso Hulk, né? Deus fraco, né? Só que ele responde aqui: rei fraco. E volta para a ilha para poder ajudar as formigas. O Baek, junto com os outros Rank S, estão apanhando para o resto das formigas que sobraram, porque estão muito machucados e não tem mais o healer para curar eles, e estão quase para ser derrotados. Quando, de repente, uma formiga cai, outra formiga cai, e daqui a pouco aparecem umas formigas pretas que começam a derrotar as formigas e ninguém entende nada. Pronto, nosso protagonista, o nosso prota já chegou avassaladoramente, matou metade das formigas. E essas formigas que ele matou, ele já levantou, e essas formigas já estão lutando contra as outras formigas. Cara, o Jinru é impressionante, esse livro é muito bom. Ele já chega fazendo regaça na obra. Eu acho engraçado que no anime tá todo mundo achando que ele tá muito poderoso, que ele tá muito forte, mas o treinamento que ele é feito pelo sistema é o treinamento para enfrentar os monarcas, para receber ali o poder total de um monarca superior que era um governante. Então não é um monarca qualquer. Esses raidzinhas pequenas não significa nada para ele, esses heróis de rank S, rank nacional, não significa nada para ele, porque ele está sendo preparado para algo muito maior. Isso é engraçado, porque na nossa vida nós somos preparados para algo grande, ou pelo menos você deveria. Se você tem um sonho, você tem que estar preparado para realizar esse seu sonho. Eu vou deixar muitos shorts de pensamento sobre esse livro para você meditar. E os desafios menores, eles não são desafio para você, são desafio para os outros, porque o seu sonho é maior. Não maior do que o dos outros, mas maior do que a situação que você está passando. E essa reflexão é boa demais. Bom, Jihu dá a poção de cura para todos eles, só que Cheyenne está com 10% de vida. E não, como se você lembra bem, quando ele estava lutando com Igris, a poção de cura não cura quem tem menos de 10%. A nossa audiência está no talo em 85%. Jihu chama o Feng solta aquela explosão de fogo, todo mundo fica: caraca, esse bicho é violento. Acho muito engraçado as expressões que eles falam aqui. E todo mundo fica impressionado com o que o Jihu está fazendo. A formiga rei aparece porque vê que as outras formigas estão sendo derrotadas e o Jihu enfrenta essa formiga. A luta é impressionante, porque a formiga quer disputar com o Jihu em força. Disputando em força, o Jihu ganha da formiga. A formiga resolve voar e disputar em velocidade. Em velocidade, o Jihu ganha da formiga. A formiga, então, chama todo o exército mais próximo que ela puder, o Jihu chama todo o exército, e em exército ela não consegue derrotar. A formiga: poxa, eu não sou o rei, porque eu não consigo derrotar esse cara. Esse cara deve ser o rei. Então o Jihu mata a formiga, mas não chama a alma dela. A formiga fica caída no chão e o Baek: Jihu, Cheyenne vai morrer. Você precisa fazer alguma coisa. Jihu, então, corre para salvar Cheyenne, mas ele não pode fazer mais nada por causa do item de cura. Então ele pede pro cinegrafista desligar a câmera. E o cara fala: mas agora que tá no auge. Ele fala: se você não desligar, eu quebro. Tá bom, sim, senhor, vou descancelar. Muito engraçado. Ele pega a alma do healer, do curador, transforma ela em sombra. E na primeira vez que ele pede, a alma não quer, porque ela morreu em combate, ela morreu feliz. Aquele
aquele curandeiro nível S não queria mais voltar para a vida. Ele fala, se você não voltar, a Tia Yen vai morrer. Então, a segundo pedido de erga-se, ela volta. E ele já levanta indo curar a Tia Yen. Ele nem recebe a ordem do Jinru. Ele já entende pelo coração do monarca o que o Jinru precisa e vai direto curar a Tia Yen. Essa parte é muito bonita. Ele cura a Tia Yen 100%. E o próprio Jinru toca nele e fala assim, você já fez um excelente trabalho, você está liberado para viver a sua pós-vida. Cara, essa parte é bonita, porque o Jinru está começando a entender essa questão de vida e morte. O objetivo e o foco desse livro é justamente esse entendimento sobre vida e morte, não de pós-vida, mas desse controle do limite da vida e do limite não da morte, mas no início justamente desse próximo passo. Bom, a gente vai falar sobre isso no final da obra, né? Essa parte é bem legal. O helicóptero da Coreia chega para levar todos os nossos heróis e o Jinru bota a Tia Yen lá, porque apesar dela estar curada, ela não acordou, e o Baek fala assim, aquela alma lá do curandeiro, ela vai ficar com você? Ele fala, não, eu já liberei, tá tranquilo. Ele fala assim, tá bom, então tudo bem, fico feliz pelo meu amigo ter vivido uma vida feliz. Ele fala assim, vambora, Jinru, com a gente? O Jinru, não, tenho muita coisa para fazer aqui na ilha. Ah, como é que você vai embora? Não se preocupa não, que eu vou do jeito que eu vim. E o Baek, como é que ele veio? Muito boa. Bom, Jinru volta para a ilha. O Jinru chegou nessa ilha no level 97 e ele fala assim, eu só vou sair daqui no level 100 porque eu preciso pegar essa sombra dessa formiga no mais forte que eu puder. Então ele não pega a formiga agora, ele quer derrotar tudo. Só que não tem mais formiga para ele matar, o exército do bicho derrotou tudo. E ele caça lá nos ninhos, lá ele acha uns ovos de formiga e com esses ovos ele consegue atingir o 100º nível. Então ele traz a formiga para a vida. E quando a formiga vem para a vida, fica naquela pose de soldado e fala assim, me dê um nome, meu rei. Aí eu li, eita, poxa, a formiga fala. A formiga já falava em vida. Ele fala assim, não, mas o Iron também falava em vida. Mas ele entende que o nível da formiga é o nível comandante, e todos do nível comandante já têm o poder da fala. E ele fica ansioso para ver o Ygritte falando, porque ele quer fazer muitas perguntas para o Ygritte. Para quem sabe, lá no futuro, o Ygritte, ele era comandante do monarca, do Ashborn. Então o Ygritte, quando ele veio para o Jinru, ele tem muitos segredos para contar, mas ele ainda não fala, e o Jinru não aprendeu a falar. O vídeo dessa gravação apareceu no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos e na Coreia. A Coreia ficou empolvorosa comemorando essa vitória, e os Estados Unidos ficam loucos porque querem o Jinru, e o Japão fica pé da vida porque perdeu 10 dos seus soldados e querem o Jinru como recompensa. O Jinru, então, terminando o seu trabalho, ele volta para a Coreia todo sujo, todo bagunçado, e vai direto com o Goto Ryuji. Ele vai contar exatamente sobre a alma do curandeiro, o que aconteceu, como ele curou o Sharin, e bateu o relatório, né? Tá aí, patrão, o relatório do que aconteceu. A mídia coreana está questionando se Jinru é o primeiro ranking nacional da Coreia. O bicho acabou de virar rank S e já estão a mídia desse jeito, né? A mídia já joga o hype lá em cima. Porque para derrotar, para ser um ranking nacional, você tem que derrotar um rank S, nem que seja ajudado. E ele derrotou sozinho. Então, de fato, segundo essa métrica, ele já é um ranking nacional. Enfim, o Jinru tá junto com o Gongo Rei, e ele fala assim, eu vou para casa então cuidar das minhas coisas. Ele fala assim, não, entra aqui no carro e vamos desfilar. Ele fala assim, não, mas eu não gosto dessas coisas. Vamos desfilar. Você precisa, a Coreia precisa desse momento. O Goto Ryuji, junto do carro ali na limusine, aparecem as pessoas ali. Aí no livro vai contar casos, né, de pessoas que perderam pessoas nas 3 primeiras incursões, e o Jinru vai dar atenção para essas pessoas. E o carisma dele aumenta perante a sociedade. Algumas pessoas até questionam, por que não deixaram o homem lutar então no começo? Para que o nosso curandeiro não morresse. Aí o Gongo Rei assumiu. Ele não foi porque ele não tinha experiência. Eu não autorizei. Ele foi, inclusive, contra a minha autorização. Mas ainda bem que ele foi. Defendeu o Jinru. Mas ele vai descobrir depois que o Jinru não foi justamente porque ele estava curando a mãe dele. Por isso que ele negou de ir da primeira vez. É engraçado essa parte, né? Porque nessa cultura oriental, eles não falam muito das emoções. Ele simplesmente não contou pro Gongo Rei que ele não iria, porque a mãe dele tinha acabado de acordar de 4 anos de execução eterna. Ele queria ficar com a mãe. Não que ele desmerecesse a situação lá, mas simplesmente porque ele estava curando a mãe dele ainda e tendo os cuidados com ela. Mas enfim, ele foi e é assim que funciona. Ele chega em casa, vai descansar, dá uma olhada no seu inventário, lembra da chave preta? Não falei, né? Poxa, mas eu falei no livro 3. Quando ele derrota o Baran, ele pega entre vários itens, e um dos itens que ele tem, mas aí ele derrotou os chefes do andar anterior, se não me engano, no Vulcan, no andar 75, ele pega a caixa amaldiçoada e tem o item da chave negra. E essa chave negra estava bloqueada porque não tinha um pré-requisito para utilizar. Agora ele atingiu o nível 100 e ele pode abrir essa chave preta. Inclusive tem um prazo, ele tem 17 dias para usar essa chave preta. E ele sabe que essa chave preta, ela abre a masmorra dupla. Eita, quem lembra bem, a masmorra dupla foi o que fez o livro 1, quando ele enfrentou o arquiteto, aquele deus, aquela estátua poderosa. E agora ele tem 17 dias para voltar lá. Nossa, essa saga é boa.
mas vai estar no livro 5. Não está nesse livro aqui, e a Panini simplesmente não tem o livro 5, não tem o 6, não tem o 7, não tem o 8, só tem em inglês. Tem a novel, eu posso ler a novel, já li e tal, mas eu quero ler no livro, eu quero trazer para vocês assim, ó, impresso na mão para poder explicar para vocês, pegar as frases, falar. Se a Panini soltar, eu trago para vocês, tá bom? Senão a gente pega e vê no anime, mas essa masmorra dupla é uma das melhores partes do anime. Enfim, o Yujin, ele precisa fundar a guilda, e o Jinru chega pra ele e fala assim, agora já terminamos com a Egejo, pode fundar a guilda aí. Ele dá um nome ruim lá, que ele disse que o nome da guilda vai ser Solo Player, porque ele solo sozinho. E a irmã dele acha o nome ridículo e ele acaba dando o nome de Adin, que é mais ou menos o oposto do nome da irmã dele, tem uma explicação aí do nome, mas é mais ou menos em homenagem à irmã dele, porque a irmã dele fala pra ele que você não é solo player. Como assim? Quem falou que você é solo player? O solo player, o solo level? Não, você tem todas essas sombras com você. Você não vai sozinho, você vai de gangue e essa galera de sombras vai com você te ajudando, não é isso? Ele é verdade, as sombras são minhas parceiras. É engraçado essa percepção, na vida é mais ou menos assim, né? Você acha que tá fazendo alguma coisa sozinho, mas quando você abre os olhos você percebe que existe uma galera ao seu redor. É muito mais bonito você crescer entendendo que pessoas te ajudaram a chegar lá. Você tá aí justamente porque existem pessoas fazendo o pão que você compra no mercado, e não sozinho no mundo, como todo mundo acha que é um lobo solitário. Enfim, estão fazendo o funeral do Min Byung. Min Byung é o curandeiro que estava lá, né? E o Jinru, ele faz questão de ir por tudo que aconteceu. Nesse funeral aparece um cara bem vestido, um americano, o Adam Wright, eita saga boa, e chama o Jinru para ter uma conversa com ele. Ele fala, não, tô afim não, muito obrigado, de americano eu já tô cheio. Ele fala assim, olha, nós temos uma pessoa, a Madame Selner, que ela tem a habilidade de evoluir os poderes. A pessoa falou isso logo, vambora. Tudo que o Jinru quer ficar mais forte. Quando ele vai encontrar com essa Madame Selner, ela vai olhar os poderes do Jinru e ela explica para ele que ela pode fazer um redespertar nas pessoas até 3 vezes, 10, 20, 30%, o máximo de 30%. Se atingiu 10, ela pode fazer uma segunda vez. Se de cara já atingiu os 30, já não pode fazer mais. É o máximo que a pessoa pode fazer. E por isso que os Estados Unidos é tão poderoso, ele usa isso como moeda de troca para atrair os rank Hess de outros países para eles lá, inclusive o nosso Han Wang-dong lá, vamos chegar nele, ele já expliquei nos outros livros, né? Ele simplesmente é um rank Hess coreano, que ele foi para lá e ficou mais forte por causa disso. Quando ela olha dentro do fundo da alma do Jinru, ela grita, fica com medo, sai desesperada do Jinru, não entende nada. Inclusive os caras apontam a arma pro Jinru, é explicado aqui que ela é mais importante do que o próprio presidente de um país, porque o poder que ela tem é único e exclusivo, e isso pode fazer um caos global se cair em mãos de outras pessoas que querem usar para o mal. Bom, enfim, americano. E Jinru não entende o que está acontecendo, ele, tudo bem, eu sou um rank S, alguém me atirar, não vou morrer. Muito engraçado. Mas ela não consegue fazer nada. Mas ela explica, o presidente, ela volta para os Estados Unidos, porque nada sobre ela é falado pelo telefone para ninguém descobrir que ela existe. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela conta para o presidente da Rangers que simplesmente todo ser que recebe mana do outro lado é esse outro lado. Ela vai dizer assim, a gente vai entender isso quando for contar sobre os monarcas, não vou entrar nesse detalhe para não confundir. Mas eles recebem poder de algum lugar. O Jinru é o contrário, ele emite poder dele para outro lugar. Então ela vai dizer que ele não tem limites. Não tem como ela ampliar o que não tem limites. O inampliável. Meu português bem dizido. Não tem como ampliar simplesmente o poder do Jinru. E ela morre de medo dele justamente porque ela diz que ela olhou para a escuridão e a escuridão olhou de volta para ela. Cara, essa parte é impressionante. O presidente fala assim, bom, se a gente não consegue convencer ele para vir para cá com o aumento de poder, então nós vamos convencer ele justamente com a pedra de poder do Kamishi. Ah, menino, só deixa spoiler aqui. Daqui eu não vou falar nem quem é nem de onde vem. Nossa, essa saga do Kamishi é muito boa. Muito engraçado. O Japão, então, com o senhor Matsumoto, ele vai lá até o Goto Ryu e tenta chantagear o Goto Ryu. O Goto Ryu já partiu dessa puta melhor. O Gongo Rei, que é o presidente da associação. O Matsumoto tenta chantagear o Gongo Rei e o Gongo Rei simplesmente mostra para ele uma gravação do helicóptero provando que o Japão abandonou a Coreia e queria dominar a Coreia. E ele fala assim, se você vier aqui de novo, vai ser a última vez que você vai respirar. Cara, essa parte é muito legal. O Goto Ryu mostrando, o Gongo Rei mostrando seu poder. A Chaeyen, então, acorda, fica com saudade do Jinru e fala assim, esse cara é o homem da minha vida, eu vou entrar na guilda dele. O Yujin, para montar a guilda, precisa de 3, no mínimo. Ele, Jinru e mais um. Então ele faz uma notícia aí na internet para todo mundo ir lá. E a Chaeyen vai lá para entrar na guilda. Quando ela tenta entrar, o Jinru, não, a gente não quer essa pessoa aqui não, porque ela é muito poderosa. Eu quero alguém fraco para não lutar e eu pegar todo o XP. O bicho é um rim de XP. Ele faz um teste para não negar de cara, porque ele negar uma das maiores rank S do país ia pegar mal, justamente porque o pessoal sabe por que ele está negando.
Quem é ele? O que ele tá fazendo? E ele quer justamente descrição. Então ela fala para ela assim, se você vencer minha sombra mais forte, eu deixo você entrar. Eles vão pro ginásio treinar, e ele bota o Wiggins com a espada relâmpago do Baran. Cara, essa cena é muito bacana. O Wiggins com a espada relâmpago é muito boa. Ela derrota o Wiggins muito fácil. Aí ela fala assim, não gostei não, você falou que era a sombra mais forte, e eu sei que você lutou com aquela formiga, e eu tenho certeza que você pegou a sombra daquela formiga, eu quero lutar com uma formiga. Aí eu digo, parceiro, vai dar ruim. Ela aceita lutar com a formiga, o Jinru aceita que ele luta com a formiga, e ele dá uma ordem. Bero, você só defende. O que você fizer contra ela, eu mato você. Não é que ele vai matar o imatável. Bom, enfim. A Cheyenne usa seu golpe mais poderoso, a dança das espadas, contra o Bero, e o Bero sente uma intimidação que vai perder. O Bero sente que vai perder. Olha pra você ver o nível da Cheyenne. Ele sente que vai perder. Porque, enfim, ele não tá mais no poder máximo como estava na Ilha de Ejo. Ele tá 1/3 do poder, é assim que as sombras voltam. E ele fala assim, não por ele, mas ele fala, se ele me derrotar, o meu rei vai estar em perigo, e eu não posso deixar ele em perigo. Ele aumenta a aura assassina dele para ir contra Cheyenne. E o Jinru, Bero, segura, e o Bero não segura. É explicado aqui que ele tem essa alma instintiva de proteção da rainha, e isso vai contra a cognição do Bero. Isso é algo que está intrínseco no que ele é. Então, mesmo contra a ordem do Jinru, ele só agiu. Por isso que eu tô falando, que eu falei lá do nosso curandeiro, existe ainda algo da mente do interlocutor. Tanto que, quando ele pergunta pro Bero ali, fala assim, mas eu acabei de matar você, por que você está se curvando a mim, aceitando? E o Bero fala assim, você não me matou, você me trouxe para uma nova vida, uma vida melhor e mais feliz do que era antes. É interessante essa parte, né? E justamente essa ressurreição torna ele uma pessoa melhor. Achei isso interessante, essa questão do autor observar dessa forma, né? Bom, enfim, para ele não matar a Cheyenne, ele faz a troca de sombras. E aí a Cheyenne, ele ia dar o golpe na Cheyenne, ele recebeu o golpe, então o Jinru só segura a espada dela como se fosse receber o golpe, e a formiga lá do outro lado, pé da vida. Desculpa, eu errei. Muito engraçado. Bom, a Cheyenne, então, acaba não entrando na guilda, e o Jinru pergunta para ela, por que você tá lutando com tanto afinco? Por que você quer tanto entrar pra minha guilda? Você tá apaixonado por mim? Eu ri dessa parte, muito aleatório, muito aleatório. Por que você tá lutando com tanto afinco? Você tá apaixonado por mim? Aí ela olha pra ele, tô. Muito engraçado, porque ela fica depois na cama dela, meu Deus, porque eu falei isso, porque eu disse aquilo. Porque eu gosto dessas obras, porque não tem mimimi, né? Não tem esse negócio de pegou na mão, tô apaixonado. Não, o cara só olhou e percebeu agora, né? Eu também sempre fui meio lerdo pra essas coisas, né? Quando eu percebi, a minha esposa, eu falei, tá gostando? Tô, tá, vambora, vamos casar. Ela olha pra ele, tá apaixonado por mim? Tô. Então partiu. Essa parte é muito bacana, porque aí a partir daqui a gente vai ver o romance deles se desenvolver. Bom, o Jinru então tá lá na guilda dele, ele tá sem muitas raids para poder fazer. Aparece um pessoal para contratar a guilda deles, a guilda Adin, para fechar um portal de rank A superior. Esse rank A é um portal vermelho e ele tá simplesmente acima do rank A normal, mas abaixo do rank S, e eles não têm gente para poder derrotar essa raid. Então eles contratam o Jinru para fazer isso, eles fazem uma negociação lá, o Jinru meio morrinha lá, que é 80% dos lucros. Quando o Jinru aceita, entra na dungeon, lá na escola da irmã dele tem uma dungeon break. Era um portal que estava escondido dentro do subsolo, dentro de uma parte lá no armazém, que ficou 7 dias aberto e esse portal quebra. Saem os orcos superiores e começa a matar os alunos. E simplesmente assim acaba a obra. Exatamente nessa parte. E enquanto os garotos restantes gritavam cobertos de sangue, o véu negro que cobria o portal se despedaçou como vidro, liberando as criaturas monstruosas que estavam presas do outro lado. Continua no livro 5. Cadê Panini no livro 5? Cara, essa parte do portal da escola é muito legal. O Jinru simplesmente ele deixa o Bero liderando algumas sombras para limpar a raid de rank A superior, sozinho, sem Jinru, e Jinru vai no regaço, porque Jinru acabou de usar o teleporte de sombra para chegar lá. Ele não pode usar o teleporte de sombra em menos de 3 horas, porque ainda está no level 1. Então, para ele salvar a irmã dele, tem que sair voando. Cara, ele chega lá. Lembra que ele deixou os 3 orcs superiores para cuidar da irmã dele. Os 3 orcs dão o sangue, dá a vida para poder salvar a irmã dele. Ele chega nos 49 do segundo tempo. E é o maior spoiler que eu posso dar, é sobre simplesmente disso daí, porque o livro 5 vai falar da masmorra dupla, que é a parte que a gente mais quer ver, e simplesmente o Jinru, eu acredito que não sei se vai ficar pro 5 pro livro 6, indo lá nos Estados Unidos pegar essa pedra do Kamish lá, que é a parte bem legal. Bom, meus amigos leitores, foi uma leitura muito boa. Gosto desse tipo de livro assim que te prende, que te deixa apaixonado pela obra. São 4 livros curtinhos, leves. Ele parece grosso assim, mas a letra é grandona, é bem gostoso de ler. É um livro muito bom. Fiquei triste de ter acabado, porque o anime tá bombando tanto, eu imaginava que a Panini ia liberar mais conteúdo pra gente, né? Bom,
Então vamos lá, quem sabe esse livro não chega na mão da Panini e a gente consiga um livro novo. Muito obrigado por mais essa leitura, fica com Deus e até o próximo Solo Leveling.